Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando mais o segundo webinar da Fundação José Silveira. Nós vamos, nessa tarde, falar sobre as vacinas do Covid, para o Covid. Quais são as evidências científicas? Nós vamos discutir duas vacinas, que são a vacina ChAd-Ox, que a gente vai chamar de ChAdOx1, nCoV, que é a vacina de Oxford, e a vacina BNT162B1 da Pfizer. Nós estamos aqui com Jesus, que vai falar sobre a primeira vacina, e eu vou discutir a segunda vacina. Nós vamos ver dois artigos. Não vamos esgotar a literatura, mas a gente vai discutir um pouco das evidências que existem sobre essas duas vacinas. Jesus é médico, doutorando do UISC, da Universidade da Bahia. Eu sou médico pesquisador da Fundação José Silveira e também médico epidemiologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Jesus, você pode começar a apresentação agora dessa vacina da Pfizer. Bom, boa noite com todos vocês. Mais uma vez, bem-vindos a esse nosso segundo webinar para falar mais de um tema muito interessante que é a vacina. Mas antes de entrar, de fato, para falar das vacinas, quero falar de um panorama geral, né? As pesquisas estão tentando incluir, para além da medicação, vacinas, porque seria uma boa forma de aumentar a imunicidade contra o novo coronavírus e de diminuir o nível de contágio. Então, a gente sabe que uma parte muito importante da pesquisa que está sendo feita, né? São mais de 163 estudos que estão sendo feitos, quer dizer, mais de 163 vacinas que estão sendo testadas ao redor do mundo. No código QR, vocês podem acompanhar os novos estudos que estão inclusos numa plataforma da OMS. Então, na fase pré-clínica, tem 140 vacinas. A fase pré-clínica é aquela fase onde se testa a vacina, quer dizer, já se produz a vacina, mas ela se testa apenas em animais. Tem 18 estudos em fase 1, que já é fase em humanos. A intenção desse estudo, dessa fase, é avaliar a segurança da vacina, quer dizer, se ela não mata as pessoas, e começa a avaliar a resposta imune nos indivíduos. Já na fase 2, tem 12 vacinas que estão sendo testadas. Nessa fase, já participam ao redor de centos de pessoas, né, que tem o principal objetivo de avaliar a segurança e a eficácia dessa vacina. E aí já tem possibilidade de incluir diferentes populações. Tem 6 estudos, ou 6 vacinas, na fase 3. 2 delas o objeto desse web. E na fase 3, já com 1.000 pessoas, no mínimo, se avalia a eficácia da resposta imune que gera essa vacina. E a OMS reporta que tem uma vacina aprovada, apenas na China, para uso restrito no Instituto Militar. Então, o interessante desse processo das pesquisas na vacina foi a revolução no tempo de começo dos estudos em fase 1, 2 e 3, que são estudos em humanos. Esse artigo traz a média de tempo que demora desenvolver uma vacina. Então, vemos que são mais de 10 anos. A gente começou aqui com o SARS-CoV-2 em janeiro de 2020, que foi quando o material genético foi descoberto, foi descrito totalmente e compartilhado com vários laboratórios ao redor do mundo.
Daí, para início da fase 3, que é agora, junho, julho de 2020, não passaram mais de 6 meses e a gente já está nessa fase de estudo. Então, é um grande avanço. De 10 anos para 6 meses, nós adiantamos bem a esse relógio da vacina. Isso é muito alentador, né? O tempo que a gente tem para frente, provavelmente, vai ser bem menos do previsto. Bem, Então, eu vou começar falando da vacina BNT16-2V1, desenvolvida pelo BioNTech e a Pfizer. A BioNTech é uma empresa muito interessante, porque ela faz drogas, ela está fazendo drogas para câncer de forma personalizada. Então, tem um conhecimento científico amplo, específico e muito bem adiantado. Então, essas vacinas contêm essa tecnologia, que é vacinas baseadas no RNA. Essa vacina pretende incluir aproximadamente 1.000 indivíduos da cidade de São Paulo e na Bahia, aqui, nas obras sociais da Irmã Dulce, não é? além de todos de outros sites do mundo, né? Outros locais do mundo inteiro. Certo. Essa plataforma aqui, VNT 16.2, ela inclui estudos de pelo menos 4 vacinas. A mais adiantada é essa que a gente vai falar agora, e da qual tem essa publicação, que é uma publicação com resultados intermediários. E, como falei, essa plataforma desenvolve apenas vacinas de RNA. O RNA, vocês já sabem que é um material genético que sintetiza proteínas. Não se integra no genoma, uma vez que é colocado no corpo das pessoas, ele vai ser metabolizado e eliminado, portanto, em geral é seguro. E para entrar no corpo, ele é coberto por uma capa de nanopartículas lipídicas. Quando entra o material genético no corpo, ele interage com as células que aproveitam o mecanismo celular para produzir os aminoácidos e a proteína alvo, que é procurada, que interage com as células de defesa e desencadeia uma resposta imunológica, sem ter contato direto com o patógeno. Então, como foi esse processo? Eu gostaria de explicar para vocês melhor. A gente tem aqui o que conhecemos do coronavírus. Talvez a parte mais importante vai ser a espícula da corona, que é essa aqui. E dessa espícula, temos uma parte que se enlaça com o receptor da enzima convertidora de angiotensina 2, que é essa aqui. E dessa forma facilita a entrada do coronavírus para a célula infectada. A parte de interação com o receptor, ela, além de permitir a entrada do coronavírus para a célula, está associada com uma resposta imunológica forte. Então, é chave para o desenvolvimento das vacinas. O seguinte foi conhecer melhor essa estrutura, essa parte do receptor, que é uma proteína, como um aminoácido qualquer, né? Foram detalhados os aminoácidos e a estrutura terciária dessa proteína. Aqui em verde vemos o receptor e em azul vemos a espícula. Então, a gente passou a conhecer muito bem essa parte do coronavírus. O seguinte foi construir um RNA que contenha essa informação. Esse já foi produzido por engenharia genética. Foram colocados alguns complementos para dar estabilidade ao material. E o seguinte é colocar no corpo através da vacina. Então, a gente vê as bolinhas brancas, que é o RNA, coberto pela capa lipídica, que interage com várias células do corpo, que finalmente leva esse material e a proteína produzida por esse material nos nódulos linfáticos, onde tem contato com as células T e B, que desencadeiam uma resposta imune.
Então, foi essa forma de criação dessa vacina. Esse estudo aqui é uma publicação que contém dados preliminares de um estudo randomizado e controlado por placebo, que ainda está em andamento. Os resultados são até 14 dias após a segunda dose, porque já são duas doses. Né? E os estudos foram realizados em 2 centros nos Estados Unidos, entre 4 de maio e 19 de junho, quando a pandemia estava em crescendo, na verdade, ainda continua, né, professor? Então, quem participaram foram indivíduos entre 18 e 55 anos, em geral saudáveis. Não tinham nem HIV, nem HCV, não eram imunocomprometidos, não tinham doenças autoimunes, negativos para o COVID e também não tinha risco para COVID severo. Foram recrutados 45 pessoas que cumpriram com os critérios de inclusão e exclusão, divididos em 3 grupos de 15 pessoas. Desses grupos de 15 pessoas, foram um grupo para receber a vacina de 10 microgramas, 2 doses, outro grupo para receber 30 microgramas, 2 doses também, e um terceiro grupo para receber 100 microgramas, 1 dose. E 3 pessoas em cada grupo receberam placebo, que foi soro salino. Todos chegaram até o final do estudo. Essas são as características. Em geral, uma proporção semelhante de homens, mulheres, como foi feita apenas nos Estados Unidos, a maioria foi branca, não latinos, não hispânicos, e a média de idade foram 35 anos para todos. Para quem recebeu 10 microgramas foi 29, e para quem recebeu 100 microgramas, 38. Parece que é uma idade jovem para quem é mais atingido pelos coronavírus. Essa não foi o alvo dessa vacina nesse momento. Por isso. Exato. Então, foram avaliados as reações locais, os eventos sistêmicos, o uso de medicamentos após a vacinação, todos os eventos adversos e alterações laboratoriais. Então, vamos ver o que deu. Esse gráfico é sobre as reações locais 7 dias após a vacinação. Evidentemente, a dor é o mais frequente. Vamos começar com a vacina de 10 microgramas. Aí vemos que é a que tem menos dor em comparação com o placebo, que está aqui. Após a segunda dose, já teve uma proporção maior de dor, com um caso de dor moderada. E todas as outras doses todas as pessoas que receberam as outras doses tiveram algum grau de dor. Destacando aqui que quem recebeu 100 microgramas teve um episódio de dor severa. Já a vermelhidão e inchaço, eles foram menos frequentes. Sobre os eventos sistêmicos, destaca aqui a fadiga, a dor de cabeça, calafrios, como os mais frequentes. Para esses 3, a dose de 10 microgramas teve menor proporção de eventos. E houve eventos severos de fadiga, e vemos 2 eventos, um evento de dor de cabeça severo e um evento de calafrios. Isso se reflete com o uso da medicação, que também foi mais frequentemente utilizado no grupo que recebeu a dose de 100 microgramas. A medicação para tirar dor, né? Analgésica e dor e febre. Isso. Já após a segunda dose, só temos a vacina de 10 e 30 microgramas, que a 100 não recebeu a segunda dose. Se destaca a dor de cabeça, continua sendo um dos sintomas mais frequentes. A fadiga também continua, calafrios também, e aqui aparece a febre. E
Para a dose de 30 microgramas, temos a maior proporção desses eventos adversos. Vamos destacar aqui, com a vacina de 10 microgramas, segunda dose de 10 microgramas, maior fadiga do que a primeira dose, e com 30 microgramas também um evento de calafrios severo, que se corresponde de igual forma com o maior uso da medicação antipirética e analgésica para a dose de 30 microgramas. Vale a pena destacar que essa segunda dose aconteceu 21 dias após a primeira dose. Outros eventos adversos relatados foi a diminuição da contagem de linfócitos. Nesse gráfico vemos como a contagem aqui está normal na linha de Vasa. Já até o terceiro dia, após a primeira dose, vemos uma queda que com a dose de 100 microgramas parece uma queda significante aqui. Porém, em todos os casos, essa queda de linfócitos foi transitória, durou até o 8º dia e não teve nenhuma correlação com achados clínicos. Não foram relatadas outras alterações. E, em geral, o estudo relata que a tolerabilidade e segurança foi semelhante a outras vacinas do RNA mensageiro. Nesse ponto, eu quero destacar que essa vacina seria a primeira vacina do RNA aprovada. Tem outras vacinas que estão em fases iniciais de estudo, mas nenhuma aprovada, nenhuma que chegou nessa fase. Na fase 3 de teste. Em conclusão, o estudo coloca que houve uma maior proporção de reações adversas após a segunda dose e todos os sintomas foram transitórios. O desfecho secundário é a imunogenicidade, avaliada como a concentração dos títulos neutralizantes, a concentração da IgG, e esses valores foram comparados com um soro de 38 pessoas convalescentes do coronavírus, que tinha entre 18 e 83 anos, que no momento da coleta tinha mais de 14 dias do diagnóstico PCR positivo e que no momento estavam assintomáticos. Então, temos aqui as médias dos grupos, média geométrica dos grupos. Cada setinha daqui embaixo vai mostrar o momento da vacinação. No início temos o placebo e aqui no final temos a concentração de IgG dos soros de convalescentes, pelo menos com 14 dias de diagnóstico. Então, se começamos falando pela vacina de 10 microgramas, vemos que no primeiro até 7º dia apenas foi detectável, vamos dizer que não houve nenhuma produção de IgG. Já no dia 21, vemos que chegou a uma média de 534 unidades por mililitro, muito bem parecido com o soro convalescente, que é 602. E já 7 dias após a segunda dose, que seria dia 28, esse 534 passa para 4.813. E para o dia 35, se mantém em 5.880. Com a vacina de 30 microgramas, vemos que 21 dias após a resposta é maior, chega a 1.536, que passa para 27.000 e se mantém em 16.000, 14 dias após a segunda dose. Na vacina de 100 microgramas também vemos um aumento, né, após a primeira dose, 21 dias após a primeira dose, chegando em 1.778, que se mantém após 28 dias da vacinação. Então, foi evidente um aumento da IgG. Então, os autores colocam que a gente já após a primeira dose de 10 microgramas, a resposta foi semelhante com a do soro de convalescentes. Na vacina de 30 e 100 microgramas, teve um aumento semelhante, que foi bem mais alto do que os doadores convalescentes. E após a segunda dose, seja de 10 e 30 microgramas, a resposta foi até 50 vezes maior do que o soro de convalescente.
Sobre os títulos neutralizantes. Vemos que após, de igual forma, né, o gráfico tem as mesmas características. Setinhas são os dias de vacinação. E vemos que no dia 21, apenas a concentração de títulos neutralizantes é apenas detectável. Já para o dia 28, houve um claro aumento, né? E o mesmo fenômeno aconteceu com a vacina de 30 microgramas, que de 21, que é um valor baixo, passou para 267, bem mais alto, ou um pouquinho mais alto, do valor da vacina de 10 microgramas. E esses dois valores aqui chegam a ser bem maiores do que soro de convalescentes. E da vacina de 100 microgramas também, que aqui só recebeu a primeira dose. Então, os títulos neutralizantes foram apenas mensuráveis após 21 dias e um aumento significativo foi identificado após 28 dias. Após a segunda dose de 10 microgramas, os títulos chegaram a ser 1,8 vezes maior ao soro de convalescentes e na vacina de 30 microgramas, 2,8 vezes maior. E não houve diferença entre a vacina de 30 e 100 microgramas após a primeira dose. Com esses dados, o estudo conclui que as concentrações de IgG e títulos neutralizantes aumentaram, evidentemente, após a segunda dose da vacina. Parece que o nível de dose vai ser entre 10 e 30 microgramas com duas vacinas. Esses resultados o estudo coloca que são muito relevantes e motivam um estudo maior, né? Passar para a seguinte fase. Algumas limitantes que o próprio estudo coloca é a comparação com o soro de convalescentes. E o que acontece é que a gente ainda conhece pouco, a comunidade científica conhece pouco de como o corpo se comporta perante uma infecção pelo coronavírus. Então, talvez não adianta apenas avaliar o IgG e anticorpos neutralizantes, né? Podem haver outras respostas, outros aspectos também importantes para a defesa. Então, foi um curto período de tempo, apenas 2 semanas após a segunda dose, e a gente não sabe como se comporta essa defesa em um tempo maior, como 6 meses, vamos dizer. Por último, essa população é, em geral, pessoas sadias, não são pessoas sem risco de Covid grave. Então, isso será realizado nas próximas fases. Dados da Anvisa relatam que esse estudo já está cadastrado no Brasil, já foi iniciada a fase 3. O Brasil irá participar principalmente da fase 2 e 3, e para avaliar, continuar avaliando a segurança, tolerabilidade, principalmente a imunogenicidade. Jesus, nós temos uma pergunta aqui, exatamente sobre esse slide. A faixa etária vai ser maior? Você sabe se existe alguma evidência que a faixa etária vai ser maior? Porque nesse estudo só tivemos jovens, mas... No Brasil, se espera, como o estudo relata, se espera incluir já pessoas com mais de 65 anos. Agora, não tenho informação completa sobre qual será a dose, quantas pessoas serão recrutadas. Isso ainda não foi liberado. O que nós sabemos é que o que já foi publicado, né, que ele é imunogênico e tem baixos números de efeitos colaterais na vacina, dessa vacina. E, obviamente, à medida que vai avançar o conhecimento, nós vamos avançar em outras populações mais alvo da infecção pelo coronavírus. E isso é muito interessante. Certo. Agora vamos passar para a seguinte vacina. Eu começo com esse slide para chamar a atenção para vocês que esse slide já foi na apresentação anterior, mas a infecção do coronavírus ele tem três
3 fases: a replicação viral, a fase inflamatória e a fase de tempestade de citocinas. E durante essa fase de replicação viral, você detecta o vírus muito fortemente. Na fase inflamatória, você tem o IgM, que ele começa a partir do 6º dia e deve continuar até o 16º, 20º dia do IgM. E depois vem o IgG. Jesus mencionou o crescimento do IgG detectado a partir da vacinação. E esperamos que esse IgG seja protetor. Então, esse IgG aparece a partir do 12º dia na infecção natural e ele cresce significantemente e com 20 dias vocês veem um título bastante alto de IgG na infecção natural. O que eu vou falar agora é sobre essa vacina que foi publicada em julho desse ano, né, que fala sobre a segurança e imunogenicidade da vacina ChAd-OX1 nCoV-19. Eu vou, às vezes, chamar ela de Chadox, porque se você quiser, pode ler esse nome como Chadox. Como diz o título, esse é um relato preliminar na literatura. É um estudo de fase 2, 1 e 2, né? É encoberto para o paciente, ou seja, o paciente não sabia que medicação que ele estava tomando e para o médico. É um estudo randomizado, ou seja, as pessoas não escolhiam que medicação iam tomar. E é um estudo prospectivo, ou seja, você aplicava a vacina e seguia o paciente ao longo do tempo. Como o estudo anterior, você pode pesquisar esse QR Code. Isso é uma tecnologia nova para mim, gente, então vocês me perdoem. O QR Code, e vocês vão notar que esse estudo é muito interessante, um relato inicial. Aonde foi realizado? Essa é a primeira pergunta. O estudo anterior da Pfizer foi realizado nos Estados Unidos. Esse estudo agora foi realizado em 5 centros de estudo no Reino Unido. O Reino Unido, nessa época, e atualmente ainda tem uma transmissão ativa. Está mais controlada a transmissão. Nós temos menos de 1.000 casos diários, né? A transmissão é comunitária, você não sabe onde é que vai estar o indivíduo. Já tem no Reino Unido 300.000 casos relatados e 46.000 mortes. Esse estudo foi entre 23 de abril e 21 de maio de 2020 e ele continua sendo monitorado os indivíduos. Nesse estudo foram arrolados indivíduos entre 18 e 55 anos, como o estudo anterior. Basicamente, também como o estudo anterior, foram indivíduos sadios, que essa é a característica da fase 1 e fase 2, né? Indivíduos sadios, sem HIV, sem hepatite B ou C, sem diabetes, a função hepática e renal normal, né? E a ausência de gravidez para as mulheres. Os indivíduos não podiam ter história de hepatite, de Covid, né? Nem contato com o Covid. Um alto grau de risco de infecção também não poderiam estar. E sintomas de Covid desde o 1º de fevereiro. Foram feitas várias investigações para
saber se o indivíduo tinha ou não infecção, ou tinha tido ou não infecção. Não passou? Tá passando, pode continuar. Ok. Como foi aplicada essa vacina? Como eu tinha dito, foi aplicado aleatoriamente por um sorteio, não é isso? A metade dos indivíduos usaram a vacina Shadoxon e metade dos indivíduos usaram a vacina contra a meningite, A, C, W e Y. Ele é como um comparador para o cegamento dessa vacina. É importante mencionar que a vacina da Pfizer foi salina, já essa daqui utilizaram a vacina contra a meningite, que tem história de reações locais, como febre, como dor local, e isso facilitou o cegamento da vacina. O que significa SH? SH é de chimpanzé. Mas vou tomar uma vacina de chimpanzé ou não? Na verdade, o adenovírus, esse é um adenovírus, esse adenovírus do chimpanzé, ele foi isolado e ele foi como se diz? Ele não podia mais reproduzir, né? O que ele injetava, ele não, era o que ele poderia produzir a resposta. Foram injetadas 5 vezes 10 a 10ª partículas virais. Por que essa dose? Porque já tinha sido identificado anteriormente, durante a pandemia de MERS, que essa dose ela produzia respostas imunogênicas suficientes. A vacina foi dada intramuscular, foram 4 grupos de estudo, e nós relatamos nesse estudo o primeiro grupo e o grupo 3. O grupo 1 é um segmento intensivo, o grupo 3 é um segmento intensivo e 2 doses da vacina. Não são relatados nesse estudo publicado a imunogenicidade humoral a longo prazo e a imunologia apenas do grupo 4, que vai ser seguido ao longo do tempo. O segmento desse estudo é de 364 dias, ou seja, esse estudo está no seu início ainda. Um subgrupo desse estudo utilizou paracetamol para saber se existia alguma relação do paracetamol com a redução das reações adversas contra a vacina. O que foi buscado, ou na verdade, o que está sendo buscado nessa vacina? Da mesma forma que a vacina anterior, a eficácia, o número de casos sintomáticos com COVID confirmado, ou seja, fizeram o RT-PCR e confirmaram a doença COVID. Então, se a vacina, os indivíduos vacinados tiveram menos doença COVID, nós vamos identificar como eficácia. E que nós identificamos inicialmente a segurança, a ocorrência de eventos adversos sérios. Não é isso? Secundário, a reatividade, a imunogenicidade da vacina, a eficácia para internação hospitalar ou morte, né? Redução do número de casos de morte, se houver o COVID, a soroconversão contra outros vírus, com outras partes dos vírus, né? Outras espículas virais. Nesse estudo, né, foram selecionados
2.003 indivíduos, mas foram excluídos uma série de indivíduos que não tinham um critério de inclusão, como vulnerabilidade, como comorbidade, não é isso? Como sorologia positiva para o SARS-CoV, como anafilaxia, a massa corpórea mais do que 40. Então, esses indivíduos foram excluídos. Ficaram 1.077 indivíduos. No grupo 1, 88 indivíduos. No grupo 3, 10 indivíduos, que são alvo dessa nossa publicação de análise hoje. O grupo 2 e 4 estão sendo seguidos ainda e não são alvos dessa publicação. Lembrando que o grupo 3 só tem 3 indivíduos e eles tomaram uma segunda dose que a gente chama de booster, ou seja, ele aumenta a resposta imunológica do indivíduo. Esses indivíduos estão ainda em segmento ao longo do tempo. Da mesma forma, a média de idade foi muito baixa, 34 anos, comparável com os indivíduos vacinados com a meningite, né? O sexo, 49% foram mulheres, 51% para meningite, então foi balanceado também. Fumantes, etnicidade, massa corpórea, todos eles foram semelhantes. O que nós temos como resultado dessa vacinação? Tudo que nós temos aqui. Em duração, é aquela reação local, né? Aquele tumorzinho que nasce quando você é vacinado. Às vezes aparece na vacinação contra a meningite. Às vezes apareceu um pouquinho aqui, mas na vacina Chadox, nós vimos que não tem nenhuma enduração. Tanto indivíduos com paracetamol como os indivíduos sem paracetamol não tiveram reação local de enduração, nem coceira. Vocês veem aqui, todo o gráfico não aparece indivíduos. Já dor foi frequente entre o dia 2 e 6, apareceram alguns indivíduos com dor, tanto com paracetamol como sem paracetamol. Já na meningite, os indivíduos vacinados contra meningite também apareceu com a dor, aparentemente da mesma forma, ou um pouco mais frequente dos indivíduos com a vacina contra o coronavírus. Vermelhidão, edema não foi importante. Sensibilidade local foi importante, da mesma forma que a vacina da Pfizer. Tanto com e sem paracetamol, mas também foi razoavelmente frequente quando você compara com a meningite. Calor local não foi muito frequente. Quanto às reações sistêmicas, nós temos calafrio, fadiga, febre, febrícula, dor de cabeça, dor articular, fraqueza, dor muscular e náusea. Foram analisados todos esses sintomas e o que aparece mais frequente foi fadiga, né? Fadiga tanto com paracetamol como sem paracetamol, né? Alguns indivíduos tiveram uma frequência de sinais moderados. Doutor Eduardo, a gente vê que os sintomas são parecidos para a vacina da Oxford quanto a da Pfizer. Né? Absolutamente. E no anterior a gente viu também dor e sensibilidade no caso. Isso. Houve aparecimento de febre também logo no iniciozinho, mas ela desaparece a partir do terceiro dia. A dor de cabeça também aparece, alguns com sinais moderados de dor de cabeça,
né? A fraqueza no corpo, eu estou mais fraco, aqueles sintomas gripais, também, e dor muscular, obviamente, aparece também um pouco de leve a moderado. A maioria dos sintomas são leves ou moderados. Agora nós pioramos um pouco o gráfico, né, para a sua deleite, mas esse daqui é a vacina contra a meningite e esse aqui é a vacina contra a coronavírus, o Chadox, com uma dose. Aqui é a vacina contra o coronavírus, 2 doses. E aqui a comparação do soro de convalescentes. Da mesma forma que o estudo anterior, eles usaram soro de convalescentes. Nós vimos que essa produção de IgG contra a espícula da coroa não foi visível em nenhum momento na produção contra, quando você tomou a vacina contra a meningite, mas quando você toma uma dose da vacina contra o coronavírus, até o dia 7 é semelhante, mas a partir no dia 14 e no dia 28, você vê uma elevação significante do IgG, que permanece até o dia 56, quando foi finalizado o estudo. Indivíduos com 2 doses também não tiveram respostas nos primeiros 7 dias, mas no dia 14 e no dia, a partir de então, ele permanece com uma resposta significante. O que é diferente entre uma dose e 2 doses é que todos os indivíduos respondem. Não tem indivíduos aqui, e tem um indivíduozinho aqui, ou seja, quase todos respondem, mas não todos. 2 doses parece ser uma resposta mais persistente. Vocês veem que essa resposta é muito semelhante quando se comparada com o soro do convalescente. É muito semelhante. Agora, professor Eduardo, a segunda dose nesse estudo já foi 28 dias depois. Exato. Então, ele aumenta um pouco mais a resposta. Essa resposta time log, esse pulo pequeno aqui é uma resposta maior, mais significante. Ok? Relembrando, nós temos aqui a espícula da coroa, né? Você tem o coronavírus, que é um vírus com coroa. Essas são as espículas. Essas espículas, vocês viram na apresentação, é o que o coronavírus usa para entrar na célula do indivíduo, né? O S. Nós temos um envelope, o E. Nós temos a matriz M. Nós temos o RN, que é o RNA, que fica dentro. E o alvo é essa região daqui. Só para a gente voltar um pouco, nós temos vacina contra o RNA, que é a Pfizer. Da Pfizer, que foi discutida anteriormente. Nós temos possível vacina contra DNA, vacina recombinante de proteínas virais, vacinas usando um vetor, que é essa vacina que nós estamos falando agora, que usa o vetor, que é o vírus chamado adenovírus. Vacinas inativadas, muito utilizadas, como a sal, e vacinas vivas, atenuadas, como BCG, como MMR. Tá certo? Continuando a nossa apresentação, aqui nós temos ensaios de neutralização.
neutralização, ou seja, o anticorpo específico contra aquela região S. É muito evidente aqui, vocês veem em azul a resposta dos indivíduos que foram vacinados contra a meningite. Não tem nenhuma resposta específica, ele não sai do zero. Quando você vê os indivíduos que foram vacinados contra o coronavírus com a vacina Chadox, CH de chimpanzé, AD de adenovírus, OX de Oxford, né, a nossa vacina de Oxford, eles começam sem resposta nenhuma, mas no dia 14 já tem uma resposta significante e no dia 28 a mesma coisa, e no dia 56 eles persistem com uma resposta significante. Apenas um indivíduo, nesse caso, não faz resposta. Já os indivíduos aqui são os indivíduos que desenvolveram doença, eles têm uma resposta de neutralização bastante alta. E os indivíduos assintomáticos, eles têm uma resposta também de anticorpos neutralizantes, e é semelhante aos indivíduos contra a vacina com uma dose. Já aqui, comparando, os indivíduos que foram vacinados a segunda vez, nós temos até o 14, dia 14, sobe, mas sobe pouco. No dia 28, eles tomaram a segunda dose e eles tiveram uma resposta estável no dia 35, 42 e 56, e foi uma resposta muito significante, muito bonita, estável, comparado com os indivíduos que tinham a doença e também semelhante, um pouco mais significantemente alta do que os indivíduos assintomáticos. Ok. Essa é a resposta contra a produção de gama-interferon. E aí, agora é a resposta celular. O que é que aconteceu com a resposta celular? A resposta ao gama-interferon. Nos indivíduos que tomaram a meningite, a vacina contra a meningite, tinham alguns indivíduos com resposta já significante e permaneceram com essa resposta significante. Mas a maioria dos indivíduos não teve resposta nenhuma ou não aumentaram. A mediana dessa resposta não foi alterada significantemente. Mas quando você tem os indivíduos que tomaram uma dose da vacina, não tinham resposta quase zerada. A parte no dia 0 já se eleva no dia 7 e no dia 14, 28 e 56, eles têm uma resposta significantemente aumentada. Parece não estar aumentado, mas esse eixo daqui, vocês veem muito bem. Esse eixo é um eixo logarítmico, ou seja, a resposta é bem alta. A cada barrinha é mais 1000. É 1000 vezes. 1000 vezes. Então, a resposta é bem significante. Da mesma forma, os indivíduos que foram vacinados 2 vezes, ou seja, eles receberam o boost com o dia 28, né? Eles tiveram uma resposta de formação de gama-interferon muito semelhante. O que nós podemos concluir desses estudos? Esse é o último slide, nós estamos terminando, e nós apresentamos esses 2 candidatos à vacina. Na verdade, a gente não pode chamar de vacina. Vacina é alguma coisa que já protege, tem ideia de vacina. Nós temos candidatos à vacina contra o coronavírus, né? Uma vacina utilizando o mRNA e outra utilizando um adenovírus vivo
com deficiência de reprodução, ou seja, ele não pode reproduzir no nosso corpo. E o alvo deles era a produção da resposta imunológica que seja protetora contra o coronavírus. Os resultados ainda são parte dos indivíduos vacinados, ou seja, são preliminares. Essas populações são mais jovens, né? O número de indivíduos que foram relatados é restrito, mas o que a gente pode observar é que os eventos adversos observados foram bastante aceitáveis, semelhantes ao da vacinação contra o meningococcus. Não houve eventos adversos graves, né? E houve uma resposta significante de detecção de anticorpos e uma resposta de formação de gama-interferon muito boa também. Aqui nós encerramos a nossa discussão, a nossa apresentação, e gostaríamos de ouvir vocês, se vocês têm alguma questão específica para tirar alguma dúvida, se ficou alguma coisa a desejar da nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer a sua presença e informar que a apresentação está sendo gravada, né, e vai estar disponível no site da Fundação José Silveira, que é fjs.org.br. Se houver alguma questão, alguma dúvida. Doutor Eduardo, eu queria comentar, esse grupo da Oxford, eles se veem que é uma vacina que utiliza o vetor do adenovírus, eles já têm muita experiência tentando também vacina contra o SARS e o MERS, não é? Absolutamente. E por isso essa vacina saiu tão rápida, porque eles já tinham um ChAd-OX1 para o MERS e para o SARS. Então, isso facilitou a adaptação, acoplamento da espícula, né? Da espícula no coronavírus, no adenovírus que eles iam transmitir. Por isso, eles produziram tão rapidamente a vacina, a candidato à vacina. Agora, a gente tem uma pergunta aqui sobre o paracetamol. E, aproveitando, eu queria comentar, houve diferença da comparação entre os estudos. Um estudo da Pfizer, que comparou o candidato à vacina com sorosalino, tanto que a Oxford, eles já compararam com a vacina para meningite, que já é uma vacina bem utilizada e, de alguma forma, se conhece o grau de reações adversas. Sabe? Eu acho que essa comparação é muito interessante, porque ajuda a mensurar de forma mais fácil, né, quanto é a reação. E, aproveitando aí, eu passo para você a pergunta sobre o paracetamol, explicando um pouquinho melhor por que utilizar. Deixa eu comentar primeiro sobre a vacina da meningite. Se você compara contra a salina, você compara contra uma substância que normalmente é inerte, e não dá febre, pode dar dor na aplicação, etc. Mas a meningite avança mais e você pode comparar duas substâncias que você está injetando, uma que é protetora realmente contra a meningite. O paracetamol foi aplicado para que a gente visse se existia alguma forma de profilaxia da dor, profilaxia dessa reação sistêmica com febre e esteio. E eu não achei que houve uma diferença significante na apresentação. Não só
profilaxia como interferência na produção dos anticorpos. E não houve interferência nessa produção dos anticorpos nos outros dados que foram mostrados no nosso no estudo publicado. Temos outra pergunta sobre a expectativa de chegada à vacina no Brasil em 2020. Uma pergunta bem complexa, né? Aproveitando, eu queria colocar essa fase 2 e 3, essa fase 2 e 3, que agora a gente vê que a fase está sobreposta. Fase 1, os laboratórios testam fase 1 e 2 junto. E depois 2 e 3 junto também. E o recrutamento vai continuar. Então, essa fase das pesquisas, você pode falar um pouquinho mais da duração? Exato. A vacina do coronavírus foi tão acelerada que eles ajuntaram o desenho do estudo, fase 1, 2 e 3 junto. Então, inicia os indivíduos com fase 1, aquele pequeno percentual dos indivíduos, pequeno número de indivíduos, né? 10, 20, 30 indivíduos. Depois ele segue na fase 2, ou seja, tentando ver sobre efeitos colaterais, sobre como a resposta sistêmica do indivíduo tem. E segue na fase 3 para responder já sobre a eficácia da vacina. Aí nós podemos tentar responder sobre: é possível a vacina no Brasil em 2020? É possível. Não sabemos se vai ser aplicada a vacina, não sabemos qual vai ser a resposta ainda desses estudos que estão sendo levados. Já 2 estudos em andamento aqui em Salvador, 2 estudos no Brasil. No mundo, vocês viram que já tem 6 vacinas em fase 3. Uma vacina que será aplicada só em militares chineses, que já está aprovada para isso. Hoje, a Rússia anunciou também uma vacinação contra a vacina que eles desenvolveram lá. Então, a quantidade de informação que nós estamos recebendo é muito grande. O que nós estamos tendo muito cuidado para que os indivíduos sejam protegidos e acompanhados adequadamente. É possível que a gente tenha uma resposta adequada com 6 meses ou mais. Ainda em 2020 é possível, mais possível em 2021. Mas, enquanto isso, você tem que fazer a proteção adequada. Eu estou sem máscara porque estou sozinho na sala. Eu estou sem máscara porque não tem possibilidade de transmissão. Mas você tem que usar máscara para se proteger. Você tem que lavar suas mãos quando você estiver exposto a alguma proteção, praticar uma vida saudável, né? Você também pode sair para caminhar, fazer atividade física, mas protegendo a si, usando a máscara e lavando as mãos, protegendo ao outro quando ele também usa a máscara e faz as proteções adequadas. Pronto, nós não temos mais questões, nós vamos encerrar aqui nesse momento a nossa apresentação. Nós agradecemos muito a presença de vocês conosco nesse momento. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, a Fundação José Silveira, que proporcionou esse momento de discussão desses 2 artigos.
Jesus? Obrigado mais uma vez com vocês pela audiência aqui, pela participação também, e espero que tenha sido proveitosa a sua participação, e podem também comentar as suas dúvidas na gravação do vídeo. A gente vai tentar responder. Ok. Até a próxima. Ok. Muito obrigado. Até lá.